Vamos lá, gente, eu tenho que comentar com vocês e eu vou tentar me segurar aqui para ser o mais educado possível, o mais calmo possível, mas eu tenho que falar dessa história que rolou nessa semana passada sobre os Estados Unidos cortar o GPS do Brasil. Gente, eu vi as discussões, o bafafá que deu no Brasil, mas sabe aquelas coisas assim que tiram um pouco da sua esperança com a humanidade? Da sua alegria de viver? Essa foi uma dessas coisas, gente, porque tipo assim, eu vou ter que começar a entender agora todo tipo de ignorância da galera, ainda mais com questões que são tão bem difundidas assim, que você consegue encontrar informação sobre elas de forma tão fácil, como sendo uma ignorância moral. As pessoas querem ser ignorantes. Porque eu vou ser muito sincero, antigamente a gente falava assim, não, o pessoal tem que ter acesso à informação. Ah, não, tem a internet agora. Ah, mas não é todo mundo que tem acesso à internet. Vamos dar acesso à internet. Ah, mas não tem o conteúdo na internet. Ah, então vamos encher a internet de conteúdo. Hoje em dia eles criaram um sistema de financiamento, monetização e coisas do tipo na internet, que você consegue viver de criador de conteúdo colocando informação sobre a sua área de expertise na internet, beleza. Ah, mas a galera não tem computador e tal, como é que vai fazer? Hoje todo mundo tem um computador de bolso que você consegue acessar a internet de qualquer lugar. E mesmo assim, uma massa de pessoas nunca se preocupou, tá, em colocar na internet assim, como funciona o GPS. Entender, ter um entendimento básico de como a coisa funciona. Eu não estou pedindo para você ter um entendimento aí que um físico teria, um engenheiro teria, um engenheiro de telecomunicações, não sei. Não, eu não tenho esse conhecimento, eu sou de humanas. Mas aquele negócio básico, em linhas gerais, você entender como o treco funciona, para quando sair uma bobajada dessa na internet, você tá vacinado. E pior, eu vi a galera repercutindo, não, aqui os taxistas, não sei, falou motorista, não sei se é de Uber também, mas os motoristas aqui em São Paulo estão falando disso o tempo inteiro, tá todo mundo preocupado. Aí que me vem a cabeça. É uma tecnologia da qual seu trabalho, sua vivência depende. Você nunca se preocupou em 5 minutos do seu tempo. 5 minutos. E na internet, como funciona GPS? Ler uma entrada de Wikipedia, um post de blog, um vídeo do YouTube explicando. Ah, mas como é que a informação não é perfeita? Não, mas tipo, mesmo que não esteja certinho, tá? Pelo menos... Uma noção você vai ter, né? Uma noção, só o seu conhecimento vai sair de zero e vai passar a ser mais que zero. Pelo menos você não vai acreditar em histórias da carochinha. Você vai entender o mínimo para não cair em pânico moral, social, científico, que é espalhado por aí. Vamos lá, gente. Eu vou falar sobre o GPS agora. Vou adiantar a partir de agora. Os Estados Unidos pode cortar o GPS do Brasil como forma de sanção por alguma coisa? Não. Se ele quiser cortar o GPS para uso civil, que é o que você tem hoje, é o que o Brasil tem acesso, que o mundo inteiro tem acesso, ele tem que cortar de todo mundo. Existe jeito de você tentar bloquear o GPS para uma região só? Existe, mas não é você limitando no sistema, tá? Você pode, numa região geográfica limitada, tentar atrapalhar a detecção do sinal do GPS. Aí, no caso, você não está atacando o sistema, você está atacando o celular, o receptor da galera, como? Você coloca um monte de ruído que dificulta esses receptores de pegarem o sinal do satélite. É o que chamam de jamming. Tá? E não é só os Estados Unidos que faz isso, tá? A Rússia tá fazendo agora, a Coreia do Norte tá fazendo também. Só que você não pode simplesmente desligar o sistema para um país só. Vamos chegar lá. Primeiro, o que é o GPS? É um sistema de navegação global que foi feito pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, foi feito para uso militar nos Estados Unidos, mas ele foi aberto para uso civil em 1983, durante a gestão do Reagan. Por que eles fizeram isso? Eu vou falar mais ou menos aqui em linhas gerais. Um voo, ele saiu de rota e entrou dentro de espaço aéreo soviético e foi abatido. E aí o Reagan pensou, a gente tem esse sistema aqui militar que serve para localização, que pode evitar esse tipo de coisa. Vamos abrir para todo mundo. Porém, quando ele foi aberto pela primeira vez, ele não foi aberto com a mesma precisão, ou com uma precisão muito alta, a qual os militares americanos tinham acesso. Ele tinha uma precisão de mais ou menos 100 metros, tá? Que é muito bom se você não quiser que um voo entre no espaço aéreo de um país comunista, tá? Mas não é o suficiente para várias outras coisas. Essa limitação do sistema que eles colocavam chamava de Select Availability. Então você tinha uma diferença do nível de precisão muito grande entre o uso militar e o uso civil. Porém, nesse período,
empresas privadas começaram a prover serviços para tentar circunnavegar ou corrigir essa limitação que tinha na distribuição do GPS para uso civil. Por quê? Porque várias pessoas estavam demandando uma precisão mais específica do GPS. Tanto que você chega no ano 2000, durante a gestão do Clinton, ele fala assim, não faz mais sentido a gente ter essa diferenciação. E ele tira do sistema de GPS para uso civil essa Select Availability, que era o nome da limitação do serviço. E aí você tem uma precisão muito mais específica, muito mais potente, tanto que celulares hoje em dia eles estão com um nível de precisão abaixo de 5 metros, tá? Então é bem específico, é bem preciso o GPS hoje em dia. Como ele funciona? Você tem um monte de satélite mandando informação para a Terra. O seu dispositivo de detecção do sinal desse satélite aqui, seja seu celular, seja o GPS do seu carro, se ele tiver um separado, ele tem que conseguir identificar o sinal de 4 desses satélites. Ele identificando o sinal de 4 desses satélites, ele faz a triangulação, no caso aqui é quadrigulação, e ele consegue determinar o ponto que você está no mapa, tá? Simples assim. Eu vou simplificar muito isso daqui agora, tá? É uma simplificação grande. Esses satélites estão em órbita da Terra, mandando um sinal para baixo, dizendo a posição deles e o momento em que o sinal foi mandado. Aí, baseado na diferença entre a hora que o sinal foi mandado e a hora que você detecta ele aqui na Terra, você meio que sabe a distância que esse satélite está de você. Você pegando a distância de 4 pontos de satélite, você pode fazer um cálculo e determinar em que posição você está no globo terrestre. Só que por que isso daqui não pode ser limitado? Esse sinal aqui é de uma via só. Esses satélites aqui não estão recebendo um sinal do seu celular. Eles simplesmente estão, imagina num cone, mandando o sinal deles para a Terra o tempo inteiro. Ó, eu tô aqui nessa hora, 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 tá? Basicamente assim, de novo, simplificação. Quem pode detectar esse sinal na Terra? Quem quiser. Tentar bloquear esse sinal é meio que tentar bloquear a luz do sol, tá? Claro que eu tô exagerando aqui, tá? É muito mais difícil bloquear a luz do sol, mas é basicamente isso. Tanto que, tá? Esse sinal é tão aberto, tanto que drones iranianos usam GPS, tá bom? E não é só o GPS que existe. O GPS é americano. Ele foi feito pelos Estados Unidos e como que ele é pago? Estados Unidos cobra? Não. Completamente gratuito. Quem conseguir detectar um sinal desses satélites aqui, consegue fazer o cálculo. Liberado. Ele é pago pelo contribuinte americano. Por que os Estados Unidos faz isso? Porque tem um incentivo muito grande para ele poder fazer isso, tá? Se você pensar aí agora, provavelmente os apps que você usa para sua localização, que ajudam dentro do conglomerado no qual eles estão a empresa gerarem muito dinheiro, ou são o Waze, o Google Maps, que são da Google, ou o Apple Maps. Todas empresas americanas. Não só isso, ele é usado também em coisas como agricultura, ele é usado para, sei lá, exploração mineral, ele é usado para absolutamente tudo. É uma coisa muito importante para quem tem celular, né? É importante para você que tem celular. E eu vou te dizer, o seu celular hoje em dia, se você estiver fora da China, ele está rodando 2 sistemas, ou o Android ou o iOS, que são de 2 empresas americanas. Não só isso, ele é usado na aviação comercial, ele é usado num monte de coisa. Ele custa alguns bilhões por ano aí para os Estados Unidos, até onde eu sei, tá? Se eu não me engano, em 2023, acho que o último número que eu vi, ele teve acho que 2 bilhões aprovados para o sistema. E atualmente, segundo dados oficiais, eles têm 25 satélites na ativa, mas eu consegui outros números aqui extraoficiais que falam de 32, porque talvez os oficiais na página do governo americano não estavam atualizados ainda. Se bem que é o número de 2023. Eles mantêm esse sistema e qualquer um pode usar. E a gente tem que lembrar que ele é um sistema que foi liberado para a galera numa época que o mundo era completamente diferente. Anos 2000. Isso foi antes de 2001, do 11 de setembro. Então estava mais naquela época de fim da história, a gente estava naquele espírito ainda do fim da Guerra Fria. Amizade, que o mundo, todo mundo ia se juntar, os Estados Unidos ia ser o líder do mundo livre e todo mundo ia se tornar uma democracia liberal, aquele tipo de coisa. O sistema foi feito mais ou menos aí. E, de fato, você não consegue excluir simplesmente um país do sistema, tá? Porque esses satélites estão girando o globo e mandando o sinal o tempo inteiro. Você consegue detectar o sinal, você consegue usar o sistema.
E ele também não é o único sistema, tá? Temos outros sistemas também que são feitos e mantidos por outros governos. Você tem o GLONASS, eu falei certo? Provavelmente não, da Rússia. Você tem o Galileu da Europa e o Beidou da China. Inclusive, você pode ver aqui nesse gráfico como eles funcionam e onde eles estão em altura na Terra, né? A gente tem aqui, ó, se você colocar, aqui está o GPS, esse é o americano, aqui está o Galileu, esse é o europeu, é o único que não é ele é gerido por civis, tá? Ele não é Militar? Ele não é militar nesse sentido, mas a preocupação dele é por segurança também, tá? A preocupação da Europa aí que se tiver uma guerra no mundo, os Estados Unidos pode fechar o sistema deles, a Rússia fecha o sistema deles e eles ficam a ver navios. Tem aqui também o GLONASS, esse é o da Rússia, e a gente tem também o da China. Na verdade, o da China, eles têm vários níveis, tá? Esse daqui, se não me engano, é o mais distante que eles têm. O da China é mais complicado. Eu definitivamente não sei todos os detalhes da China. Só que existem esses outros sistemas e você pode usar esses outros sistemas também para poder fazer triangulação. Você pode, inclusive, até onde eu sei, misturar sistemas. O que eles chamam de multi-GNSS, que é o Multi-Global Navigation Satellite System, que é basicamente você combinar essas redes de satélites que tem de vários sistemas e para poder identificar a sua localização. Hoje em dia, né, se você tiver um dispositivo GPS, na verdade ele não é só GPS, ele pode detectar o sinal de satélite de vários desses sistemas. E de novo, esses sistemas são gratuitos, ninguém paga para usar e o mundo todo usa. Esses sistemas podem ser fechados? Pode acontecer que numa guerra mundial, né, uma coisa do tipo generalizada, os Estados Unidos vem e faça como ele fez, como ele fazia antes de 1983. Ele fecha o sistema. Ele ele pode criptografar o sistema só para uso militar. Porque, enfim, você pode estar nesse ambiente. Mas se a gente chegar nesse ambiente, né? Não vai ser só o Brasil que vai ser afetado. Talvez essa não seja a nossa maior preocupação. Então, assim, outros países têm sistemas também, eu tenho que endereçar aqui dois em específico que a galera vai citar, tem o da Índia, tá? E tem também o do Japão. Todos os sistemas, talvez com exceção do Japão, e eu não sou especialista no Japão, mas vou falando passando, tá, gente? Sob o risco de falar alguma coisa errada, mas eu acho que eu tenho que esclarecer isso aqui, senão a galera vai perguntar. Todos esses sistemas são por preocupações militares. Basicamente, Rússia, China e Estados Unidos querem o seu próprio sistema porque são, sei lá, as três grandes potências militares que a gente tem hoje, até a Europa se reorganizar de novo. Obviamente que se a Rússia, por exemplo, entra numa guerra que envolve os Estados Unidos decide fechar o sistema, ela não tem mais sistema de navegação para os mísseis, para essas coisas todas dela, então ela cria o sistema dela. A China também é a mesma coisa e tal. Todos esses são preocupações militares. Na Europa também tem uma preocupação militar, embora o uso seja civil atualmente, mas a preocupação deles é mais o seguinte: se acontecer algum problema entre Estados Unidos e Rússia, os dois decidirem fechar o sistema, eu não vou ter um sistema aqui para uso civil, no caso. Claro que esse sistema agora vai ser muito importante nesse novo levante militar que eles estão fazendo agora, essa tentativa de reconstrução militar pós-governo Trump, né? Essas iniciativas todas que a gente vê a Europa anunciando, porém essa preocupação era mais civil e de fato o sistema é gerido por civis. A Índia tem um outro sistema que é próprio dela, que é mais regional. Ela pega a região da Índia e pega uma região em volta. E a preocupação ali é militar também. Se eu não me engano, a história vai mais ou menos assim, você pode dar uma olhada aí para ver os detalhes. Em 99, a Índia teve uma questão militar que a Índia requisitou dos Estados Unidos, e isso foi antes da abertura lá do Clinton, tá, em 2000. Requisitou informação de GPS que os Estados Unidos não deu. Tá? Requisitou para os Estados Unidos, que era um aliado, os Estados Unidos não repassou e a Índia chegou à conclusão de que precisava ter um sistema próprio também. Obviamente que hoje em dia esse sistema tem outras aplicações, porque você pode, depois que você construiu para uso militar, a exemplo dos Estados Unidos, você pode ter em empregos civis também, né, usos civis do sistema, mas foi mais ou menos por aí. E o do Japão, de novo, não sou especialista, eu não sei alguém no Brasil que estude o sistema japonês. O Japão é um pouco diferente, ele funciona até onde eu entendi, tá? De forma complementar com o GPS americano, mas ele funciona ele foi criado por conta da geografia do Japão, porque tem uns acidentes geográficos no Japão, que por conta de montanha e coisa do tipo, ele não funciona bem com GPS, tá? Algumas áreas do Japão tem o GPS meio prejudicado, e eles criaram um sistema que funciona um pouco diferente e meio que ajuda nisso. Então é isso. Tá aqui a explicação, tá? Do que é esse tipo de coisa toda. E agora a gente vai entrar em como que o GPS pode ser, entre aspas, interrompido. Eu vou deixar bem claro de novo.
Não é que você pode desligar o sistema. O que os Estados Unidos pode fazer, num caso de uma guerra generalizada, é fechar esse sistema de novo. Mas se ele fechar para o Brasil, ele fecha para o mundo inteiro, inclusive para o uso civil dentro dos Estados Unidos, tá? Eu vou deixar bem claro isso, tá bom? Inclusive, se o GPS parar de funcionar no Brasil, para de funcionar nos Estados Unidos também. Os únicos que vão ter acesso lá vão ser os militares que vão ter acesso à chave da criptografia do satélite para poder acessar ele. Então estamos combinados que não precisa ficar com medo, você que é taxista é Uber. Se um dia os Estados Unidos precisar fechar o sistema, a nossa maior preocupação vai ser... Não vai ser sair de casa com mapa. É porque o bicho está pegando no mundo. Eu vou entrar aqui agora em como que o GPS pode ser barrado, tá? Pode ser travado. Numa região específica, que a gente está falando agora. Porque eu vi gente aventando isso, e eu nem vou falar dos Estados Unidos fazendo. A gente vai falar como outros países fazem. A gente tem aqui notícia da BBC, a Rússia é culpada de interferência afetando voos na Europa. No norte da Europa, ali região da Finlândia, no Báltico, teve no Mar Negro também mais para baixo, também no Mediterrâneo. Então norte e também sul da Europa. O que a Rússia está fazendo é basicamente usar o que chamam de jamming, tá? Jamming é basicamente interferência. Você não está afetando o sistema, obviamente que a Rússia não pode desligar o GPS americano, né? Eles não têm esse poder. Quer dizer, você teria que atirar uma bomba, né? Atirar uns mísseis para o espaço e conseguir chegar lá. Tem que ser um foguete muito potente, porque eles estão muito altos na atmosfera. Depois da atmosfera, inclusive, eles são a 20 mil quilômetros, cerca de 20 mil quilômetros de altura. Só para você ter uma ideia, tão alto que é o treco. Aqui, ó, a Estação Espacial Internacional. É muito. Tá? É a base lá no espaço, onde os astronautas ficam. Enfim, a Rússia está atrapalhando esse voo fazendo o que eles chamam de jamming, até onde a gente sabe. O que é? É você pegar um transmissor que vai enviar um ruído e vai tornar difícil para o aparelho que detecta os sinais de GPS conseguir detectar esses sinais. Basicamente é isso que eles estão fazendo, e é basicamente isso que a Coreia do Norte está fazendo isso. Manipulando, bababá. Aparentemente é isso que eles estão fazendo. Eles criam esse problema lá também. E o que é isso? Você cria o ruído. Tem outras formas de você interromper também o sinal? Em teoria, você pode fazer um spoofing também, que chamam. O spoofing é você enviar um sinal falso. Você pega um transmissor que, sei lá, você pode mandar de outro satélite, avião, de repente até do solo dá para mandar também, eu não sei, de toda a teoria disso. Você pode pegar um transmissor que fica fingindo que é um satélite de GPS, falando assim, essa é minha localização nessa hora, essa é minha localização nessa hora, mas é falso. E aí você atrapalha o dispositivo a fazer essa triangulação. Mas é basicamente isso. Você não está afetando o sistema. Você, numa área limitada, você pode mandar esses sinais para atrapalhar o aparelho, tá? É ruído, basicamente, é ruído. Você chega na frequência em que está vindo esses sinais do GPS, do satélite GPS, e você começa a mandar um outro sinal também, você não vai conseguir detectar nada. E aí você meio que atrapalha a coisa. Mas não é desligar o GPS. Não é desligar. Fazer isso no Brasil, isso é basicamente uma operação de guerra, porque você teria que distribuir por todo o território nacional, Imagina que é muito tamanho, difícil. é muito grande o Brasil. Todos os equipamentos para poder mandar esses sinais. De repente você pode fazer isso por colocar uns aviões girando também no ar e mandar. Mas enfim, é muito complicado. Mas aí daria para defender, entendeu? Tipo assim. Isso daí é basicamente guerra. Tanto que a gente está dando aqui os exemplos da Rússia agora com os problemas que está tendo na Europa. Se eu não me engano, eu vi uma outra notícia que eles usaram, inclusive por conta dos drones na Ucrânia, se eu não me engano. Talvez isso seja resultado disso também, deve ser dentro da mesma operação, eu não sei. Mas assim, é basicamente situações de guerra, tá? E o custo para você manter isso é muito alto. Então é só para deixar isso claro para vocês, tá? As outras nações, com exceção do Japão, que talvez o Japão é por uma questão técnica, mas outras nações que têm um sistema equivalente, elas estão montando esses sistemas por questões de segurança, por preocupações com segurança. Há uma possibilidade do Brasil ser excluído desse sistema? Não. O que pode acontecer, tá? De novo, numa guerra generalizada, os Estados Unidos fechar o sistema para todo mundo, só para uso militar. Mas aí ele está fechando também para os americanos, para uso civil nos Estados Unidos. Só os militares vão ter acesso à chave criptográfica do treco. Então, assim, se isso acontecer, se eles precisarem fazer isso algum dia, não ter GPS no seu carro vai ser sua... Não vou dizer que é a sua menor preocupação, você vai ter preocupações menores, mas não vai ser a sua maior preocupação. Isso é porque o mundo está
em sérios perigos. Estaria, né, se isso acontecesse. Agora a gente não pode. O Leon explicou a tecnologia, demonstrou aqui, espero que tenha ficado claro pelo chat, a galera entendeu, mas a gente não pode ser ingênuo de entender o peso e a relevância de um boato como esse num momento tão crucial. Por quê? Estabeleceu pânico. A levantar essas possibilidades e não tem um lastro dessa notícia. Isso nunca foi publicizado. Isso surge no ambiente online, na internet, isso se espalha, isso ganha uma projeção, uma proporção imensa. Isso não é à toa, gente. Isso é plantado para gerar pânico. Então tem que ficar um pouquinho mais esperto com relação ao... Quando você vê algo gerando pânico, vai apurar, não fica em pânico logo de cara, porque geralmente essas coisas exageradas, elas são propositadas para criar uma convulsão, entendeu? Para levantar opinião, para inclinar a opinião em uma direção ou outra. Então, quando a coisa é muito absurda, desconfia, e às vezes é uma busca simples na Wikipedia para te esclarecer, né?